Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Thiago. A gente está começando agora a segunda live da Semana da Paz Interior. Essa é uma semana onde a gente vai, a cada dia, aprender um pouco mais sobre paz interior. A gente vai construir, eu vou trazendo conteúdos diários, né? Sempre começou ontem e vai até no sábado. Opa! Acredito que agora está funcionando. Bom, então, como eu dizia, a gente vai, a cada dia da semana, trazer um conteúdo novo, a gente vai aprofundando uma jornada de construção de paz interior, uma jornada de entendimento, uma jornada de aprofundamento sobre o que fazer para a gente ter mais paz interior, entender como tudo isso funciona, né? Esse é o nosso caminho aqui nessa semana. Então, ontem eu já falei um pouco de mim, né? Ontem eu fiz uma breve introdução da minha história, e hoje a gente vai entrar num outro assunto. Essa semana, uma live ela vai complementando a outra. Então, numa live a gente entende uma coisa, na outra live a gente entende outra coisa, e a gente vai complementando, uma live depois da outra, a gente vai gerando um conhecimento mais profundo sobre como chegar mais rápido nessa meta de paz interior e como tirar obstáculos do caminho, né? Como fazer esse nosso trajeto um trajeto mais fluido, né? Então, hoje a gente vai aprofundar um pouco mais. Hoje a gente vai falar de pensamento acelerado, a gente vai falar da mente, a gente vai falar o que a ciência fala sobre isso, né? Trouxe até o livro que eu mostrei ontem sobre esse assunto, que fala dos experimentos científicos que já foram feitos, sobre os estudos que já foram feitos na neurociência, sobre meditação, sobre a mente, sobre o quanto de trabalho a mente faz quando ela está pensando, né? Esse esforço todo da mente que pensa sem parar, a gente vai entender, inclusive, como que a ciência explica isso e qual que é a solução para isso tudo, tá bom? Então, esse é o nosso trabalho nessa semana. Essa semana começou ontem, na segunda, ela vai até no sábado, né? E no sábado eu vou falar um pouco mais sobre quem quer aprofundar ainda mais disso. Eu tenho uma mentoria, né, caso vocês não saibam, sempre tem um aluno ou outro passando por aí para dar um tchau, para a gente se rever, né? E no sábado eu vou entrar mais em detalhes. E no sábado também a live é especial, porque eu vou mostrar um pouco da minha jornada, vou trazer uma apresentação, trazer um PowerPoint, trazer... Hoje tem um PowerPointzinho também, mas o PowerPoint de sábado ele é mais completo, porque eu vou mostrar fotos da minha jornada, mostrar os lugares que eu fui, o que eu estudei, o que eu fui fazer um pouco em cada um desses lugares, tá bom? Então vamos lá. O título da live de hoje, então, é Como lidar com o pensamento acelerado. Ah, eu só esqueci de ver quem que tá aí. Vamos ver quem tá aí? Vamos ver quem tá aí. Ó, tem o Alexandre, um abraço para Alexandre. A Anaci, um abraço para Anaci. Se vocês quiserem escrever no chat, pessoal, tem um chat aqui, ó. Esse chat aqui, ó. Oi. Eu mandei oi para todo mundo aí. Nesse chat, você pode escrever de qual cidade, de qual estado você está falando. Então, eu estou vendo o pessoal aí que já está por aí, ó. Alexandre, a Anacia, a Cristiana, a Eliane, a Maria das Graças, Chagas de Oliveira, a Mônica, a Roseila, a Sandra, a Camila, a Esté, a Gláucia, Maria Aparecida, bastante gente aí. Sempre entra pessoal no meio também. Então, se você quiser escrever aí de onde você fala, é bem interessante para a gente ter uma ideia, né, de a gente está todo mundo junto nessa jornada, nesse processo, nesse grupo, nessa sala fechada, com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, com a mesma direção,
interessante a gente saber um pouco mais de vocês, de onde vocês estão falando, para a gente se conectar um pouco também. Ó, a Eliane já escreveu aí, Jaguariava, interior do Paraná, legal. Então é isso. Então depois eu dou uma passada aí, se vocês quiserem perguntar alguma coisa no meio do processo, fazer algum comentário no meio da apresentação, no meio da live, pode ficar à vontade para escrever no chat. Então vamos lá, hoje a gente vai falar da síndrome do pensamento acelerado, né? Muita gente fala sobre essa preocupação, sobre esse problema, né? Esse é um problema que cada vez mais pessoas têm na nossa sociedade, infelizmente, e chega a um ponto de ser até, de certa forma, normal, por incrível que pareça, as pessoas falarem, Thiago, eu não consigo parar de pensar, a minha mente, ela me incomoda de tanto que ela pensa, a minha mente não para quieta, e quando a pessoa quer meditar, pior ainda, né? Então, hoje a gente está aqui para entender isso, para aprofundar sobre isso, ver o que a ciência tem para falar sobre isso. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter clareza do problema, né? Separar o que é pensamento acelerado, o que não é. Então, para começar, a gente pode começar no seguinte questionamento. Será que pensar é bom ou será que pensar é ruim? E aí vamos fazer até um exercíciozinho. Olha para o ambiente que você está agora, olha para tudo que tem à sua volta. Para os objetos, para os móveis, para esse celular na sua mão, na sua frente, ou para o seu computador. Tudo que você está vendo agora, tudo isso começou dentro da cabeça de alguém. Tudo isso começou como um pensamento. Se não fosse aquele primeiro pensamento, aquela primeira idealização de, ó, eu quero fazer isso desse jeito, eu quero fazer essa mesa da madeira dessa cor, eu quero fazer esse celular com esse sistema operacional que vai ter como você entrar num aplicativo para uma pessoa fazer uma live e você entrar numa sala junto com ela. Se não fosse o pensamento, nada disso existiria. Nem a cadeira, nem a mesa, nem o celular, nem o programa que roda dentro do celular, né? Ou seja, o pensamento, ele é bom, mas tem um detalhe, ele precisa acontecer na medida certa. Então, pensar é ótimo, pensar é uma excelente ferramenta que a gente utiliza enquanto seres humanos, né? E já dizia no outro livro sagrado de 2.500 anos atrás, o Bhagavad Gita, que é tido como a Bíblia dos hindus, né, muito famoso no Oriente, ele já dizia que a nossa mente pode ser o nosso melhor empregado, se a gente souber utilizar ela da maneira correta, mas ela pode ser também o nosso pior chefe, se a gente deixar que ela mande na nossa vida, se ela for o nosso chefe, se ela estiver mandando na gente, ela vai ser o nosso pior chefe, com certeza, enquanto ela poderia ser o nosso melhor empregado. Então, enquanto a mente está sobre o seu domínio, está tudo certo, ela é ótima, pensar é muito bom. Mas se ela se torna maior do que você, ela vai te atormentar, ela vai te deixar doido, né? Porque na vida tudo tem o seu lugar, tudo funciona em harmonia, existe uma ordem natural das coisas. E a mente está acima de nós, mandando em nós, isso não é natural. E eu te falo por quê. Quando eu estudei yoga, eu estudei muito sobre os chakras. Se você nunca ouviu falar de chakras, chakras são centros de energia, são como um sistema energético do nosso corpo, do nosso ser. Então, assim como a gente tem um sistema respiratório, a gente tem um sistema circulatório, que é o nosso sangue, a gente tem um sistema nervoso, a gente tem um sistema muscular, a gente tem um sistema esquelético, a gente tem um sistema digestivo. Ou seja, o corpo humano é um conglomerado de sistemas funcionando ao mesmo tempo, certo? E os chakras é como se fosse mais um sistema desse, mais um sistema energético. Então, nós somos compostos de centros de energia, são 7. Começa na base da coluna e vai até o topo da cabeça. E nesse sistema, olha que interessante, o chakra número 6 é o chakra mental, é o chakra da mente, é o chakra do pensamento. E você sabe qual que é o chakra número 7? O chakra número 7 é o último, é o mais alto de todos, é o chakra da consciência, é o chakra da coroa. Então, olha só, a consciência, ela está acima da mente. A consciência, ela engloba a mente. A mente não engloba a consciência, ela está embaixo. A consciência está em cima.
Então, a mente, na ordem natural das coisas, ela deve estar a serviço da consciência. Ela está embaixo, a mente está embaixo de um guarda-chuva da consciência. Então, se a mente começa a atormentar a consciência, as coisas estão invertidas. As coisas estão, no mínimo, na ordem errada. Isso não é natural. Então, a natureza, ela ensina sempre a harmonia, né? Então, se a mente está atormentando a consciência, algo não está certo. Então, agora, vamos tentar entender um pouco desse pensamento acelerado, né? Olha, eu gosto muito de... um dos meus hobbies, de vez em quando, é ir em show de comédia, show de stand-up, né? Quando o cara fica no palco fazendo piada e tal. E uma habilidade que eu admiro muito quando eu vou nesses shows é a capacidade de pensamento rápido que um comediante tem. Um comediante, quando ele chega no começo do show, ele começa a interagir com a plateia. Aí tem pessoas que ele nunca viu na vida. Ele começa a conversar. Para cada coisa que a pessoa fala, ele tem um comentário engraçado. Ele consegue tornar aquilo uma piada. Ele tem uma capacidade de improviso que é incrível, é muito rápido, né? É muito interessante como que isso funciona. Essa capacidade, ela faz parte de outras profissões também. Como, por exemplo, um esportista, um jogador de futebol, né? Sempre tem que ter um camisa 10, que é nesse ano de Copa, né? Tem que ter um camisa 10, que é um bom armador, aquele cara que recebe a bola, levanta a cabeça, ele já sabe o que ele vai fazer, e ele coloca a bola na velocidade certa, no ângulo certo, para vir outro cara correndo do lado de cá e pegar essa bola no jeito certo para ele conseguir fazer um gol. Então, olha a capacidade de raciocínio que esse cara tem que ter. Isso é excelente, isso é o maior talento, é o maior dom de um camisa 10 no futebol, né? Da mesma forma, um piloto de corrida, olha o tanto de cálculo que ele tem que fazer, olha a inteligência tão apurada dele calcular a velocidade do carro, a distância para a curva, o tanto que a força que ele tem que fazer no pedal, a hora que ele tem que começar a acelerar, a hora que ele tem que começar a frear, cuidado para não bater, e os carros passam centímetros uns dos outros, e são carros de 10 milhões de dólares, não sei nem quanto que custa esses carros. Então, em frações de segundo, a pessoa tem que tomar decisão. Então, essa rapidez de pensamento é a melhor qualidade que essas pessoas têm. Isso é bom, isso é um talento. Mas tem um tipo de pensamento acelerado que vai para o outro lado, completamente errado. É aquele pensamento que te incomoda, aquele pensamento que tira a sua paz, é uma voz incessante, é uma voz obsessiva dentro da nossa cabeça, né? Aquilo que vira quase uma tortura, não deixa você relaxar, não deixa você estudar, não deixa você dormir, né? E é desse pensamento que eu estou falando hoje. Então, existe um lado do pensamento que ele é construtivo, porque ele é uma ferramenta, ele nos ajuda na nossa vida, ele nos serve, aquele pensamento que é o nosso empregado. E existe também um pensamento obsessivo, que quer mandar na gente, que quer guiar a nossa vida, que fica uma voz incomodando, nos torturando, nos atrapalhando dentro da nossa cabeça sem parar. É desse pensamento que a gente está falando na live de hoje. Então, a gente desenvolveu uma capacidade cognitiva, desenvolveu o cérebro, desenvolveu o raciocínio, isso tudo é ótimo. Mas existe um ponto onde a mente passa da conta. E nesse ponto, a gente tem que entender o problema para a gente conseguir resolver ele. Então, eu estou falando das pessoas que viram e falam assim, Thiago, eu não consigo parar de pensar. As pessoas que viram para mim e falam assim, Thiago, eu não consigo desligar minha mente. Thiago, eu não consigo controlar minha mente. Eu não consigo parar meus pensamentos. Eu não consigo parar de pensar. E pior ainda, como eu ensino meditação, as pessoas falam assim, ó, eu até tento meditar, mas meus pensamentos não param. Então, essas pessoas não conseguem nem ter silêncio com elas mesmas para fazer uma prática espiritual, para fazer uma prática de silêncio, uma prática profunda de meditação. Eu, particularmente, eu acho que na vida a gente tem que ser a nossa melhor companhia. A gente tem que se desenvolver ao ponto onde a gente não vai precisar de nada, nem de ninguém, para se sentir bem com a gente mesmo. Esse, para mim, é um dos principais objetivos da vida. A gente vai falar disso nas lives de amanhã. Acho que é na de amanhã que a gente vai falar ainda mais sobre isso, né? O que um monge cristão
diria sobre qual é o real objetivo da vida, o que que a gente deveria focar na vida. Para mim, um dos grandes objetivos da vida é você conseguir ter uma profundidade em si mesmo e você estar bem consigo mesmo, independente do lugar onde você está ou das pessoas à sua volta, independente da circunstância. Porque uma coisa é verdade, se você não estiver bem com você mesmo, você não vai estar bem com ninguém, nem em lugar nenhum. Se você está bem com você, você está bem em qualquer lugar, com todo mundo à sua volta, né? Isso inclusive, volta naquele ponto que a gente falou ontem, da importância da mudança de dentro para fora, né? Então, agora vamos entrar na parte mais técnica, na parte mais profunda desse entendimento, inclusive, o que a ciência tem para falar sobre isso. Então, por isso, eu trouxe esse livro hoje. Esse livro é chamado A Ciência da Meditação. É um livro escrito pelo mesmo cara que escreveu aquele livro da inteligência emocional, Daniel Goleman. E é muito interessante porque o subtítulo é Como Transformar o Cérebro, a Mente e o Corpo. Então ele fala sobre os estudos que foram feitos lá nas maiores faculdades dos Estados Unidos, lá desde 2001, onde eles queriam entender justamente o funcionamento da mente, o pensamento e a influência do pensamento em como a pessoa se sente, né? Na paz que ela tem, como que isso tudo reflete nas ondas cerebrais, como que essa dinâmica funciona. Então, eles queriam entender justamente o pensamento acelerado ou não. Quando você está, por exemplo, fazendo uma atividade muito difícil, você precisa pensar muito. E quando você não está fazendo nada, será que você pensa muito ou você pensa pouco? Será que você está feliz ou será que você está triste? Você está deprimido? Então, eles foram justamente aprofundar sobre isso. Quais áreas do cérebro eram ativadas em cada tipo de atividade que a pessoa fazia? E como que eles faziam isso? Eles colocavam a pessoa para fazer uma atividade muito difícil, mediam a atividade cerebral dela, as ondas cerebrais durante aquela atividade muito difícil. E depois eles comparavam essas medições com a atividade mental dessa pessoa quando ela estava à toa, quando ela não estava fazendo nada. Então, eu até montei um slidezinho para compartilhar com vocês aqui. Aqui, ó, vou compartilhar com vocês aqui agora, para vocês entenderem de uma forma até mais didática, para vocês entenderem como que foi esse experimento. Então, vamos lá. Então, nesse experimento, eles tinham dois cenários, né? Eles estavam querendo entender a atividade cerebral, o quanto que o cérebro funcionava e a influência que isso tinha na pessoa e tal. E olha só o que eles descobriram. De um lado, eles tinham uma tarefa difícil, e do outro lado, era o famoso estar à toa, fazer nada. E eles queriam entender quanta atividade cerebral uma tarefa difícil exige mais do que ficar sem fazer nada, ficar à toa. Então, eles queriam chegar nessa conta. Será que fazer uma tarefa difícil 10 vezes, gasta 10 vezes mais energia do que não fazer nada? Será que uma tarefa difícil gasta 5 vezes mais energia que não fazer nada no cérebro? Será que uma tarefa difícil gasta 50 vezes mais energia? Eles queriam entender essa dinâmica. Então, o que eles fizeram? Uma tarefa difícil, para você ter uma ideia, era você fazer uma conta matemática. Como, por exemplo, uma das tarefas que eles usaram era o seguinte. Eles pediam para a pessoa fazer uma conta de cabeça. Então, eles disseram para a pessoa assim, ó, quanto que é 1475 menos 13? Aí a pessoa fala, 1475 menos 13 dá 1462. Demora para fazer, é difícil. E 1462 menos 13 é 1449. 1449 menos 13 também. 1436. Você percebe que isso é difícil. É uma conta que exige trabalho cerebral. Então, ao longo do tempo que a pessoa ia tentando fazer essas contas, eles iam monitorando a atividade cerebral.
Depois, eles mediam no outro momento, mediam de novo quando a pessoa estava à toa sem fazer nada. E aí eles compararam. Então, olha só que interessante. Você tem de um lado a tarefa difícil e o não fazer nada. E tem as áreas do cérebro. Então, eram muito mais áreas no cérebro, né? Mas eu coloquei aqui para efeito a gente entender a lógica do estudo científico, como que eles pensavam e como que eles foram tabulando esses resultados. Então, por exemplo, quando a pessoa está fazendo uma tarefa muito difícil, essas contas de cabeça, por exemplo, tinha uma área 1, que é uma área que ficava muito ativa, o que mostra que aquela área tem a ver com o raciocínio lógico. Tinha uma área 2 que ficava pouco ativa. Não necessariamente existe uma relação daquela área com a atividade de fazer a conta de cabeça. E uma área 3 que não mudava nada. Ou seja, aquela área 3 não tinha relação nenhuma com o raciocínio lógico que a pessoa estava fazendo aquele esforço. E olha que engraçado. Quando a pessoa estava fazendo nada, qual que era a lógica? Ou todas as áreas iam ficar desativadas, ou as áreas iam ficar pouco ativas. Né? Por exemplo, uma área do cérebro que controla a respiração, por exemplo, controla o batimento cardíaco, pode ser que essa área ficasse pouco ativa, porque ela precisa de uma atividade, mas ela não vai ser mais requisitada. E o que eles verificaram na prática? Como eles esperavam, uma área 1, que antes estava ativa, nesse momento ela estava desativada, ou seja, aquele esforço não existia mais. Beleza, faz sentido. Uma área 2 não mudava nada. Então quer dizer que realmente aquela área não tem nada a ver com esse tipo de esforço cerebral. Mas, olha que interessante, tinha uma área 3 que ficava muito ativa. Ou seja, ficava ainda mais ativa do que aquela área 1 que fazia o esforço do raciocínio lógico, a pessoa fazendo contas de cabeça, contas difíceis. E a pessoa estava à toa, estava parada, sentada na cadeira. E tinha uma área que ficava mais ativa do que aquela que fazia o esforço do raciocínio lógico. Então, isso aqui eles não entendiam, não fazia sentido, simplesmente. Se a pessoa não está fazendo nada, como que ela está gastando tanta energia assim no cérebro, né? Então, esse começou a ser o mistério deles, e eles começaram a tentar entender o que estava acontecendo, porque não fazia sentido nenhum. Porque a premissa deles era que o cérebro funcionava como uma máquina, era como se fosse um computador. Quando você está um computador, está fazendo uma atividade muito difícil, com várias planilhas abertas, muitos cálculos, ou então um programa de engenharia, ou então um programa de edição de vídeo, que exige muito poder de processamento, o computador ele começa a fazer barulho, ele começa a girar rápido, ele começa a esquentar, certo? E assim eles esperavam que o cérebro também funcionaria. Se ele está fazendo coisas difíceis, ele trabalha muito. Se ele não está fazendo nada, ele não trabalha. O computador é assim, quando você termina de fazer as planilhas e fecha tudo, ele fica tranquilo. Ele não gasta mais energia do que antes, do que ao longo das tarefas. Né? Então, eles descobriram que tinham regiões que, mesmo a pessoa não fazendo nada, ela gastava muita energia. Então, eles, por exemplo, descobriram até que 20% da energia do corpo é gasta pelo cérebro. Então, olha que interessante. Agora eles têm uma pergunta na mão e eles têm uma pergunta de $1 milhão agora. Que diabos o cérebro está fazendo quando você não está fazendo nada para gastar o mesmo tanto de energia, até mais, dependendo da área que você está analisando? E qual foi a conclusão? A conclusão deles é que a mente das pessoas, quando ela não estava fazendo nada, ela fazia tudo menos fazer nada. Como assim? A mente faz tudo menos fazer nada. Se você já tentou sentar na sala da sua casa e ficar em silêncio durante 5 minutos, sem fazer nada, você sabe como isso é difícil. E foi isso que eles evidenciaram nesse estudo. Por quê? A mente divaga. Aí você me pergunta, a mente divaga sobre o quê? A mente divaga sobre nós, sobre a nossa vida, sobre
o ego. Curiosamente, todas as tradições espirituais têm um inimigo em comum, que é sempre o ego. Todas as tradições espirituais falam que o sofrimento ele vem sempre do mesmo lugar, que é o ego. Então, a mente ela está o tempo inteiro construindo o ego, construindo o senso de eu importante, o senso de eu que precisa de atenção, o senso de eu que precisa sobreviver. Ela está gerando narrativas, ela está contando histórias, ela está gerando pensamentos, ela está remoendo coisas do passado, ela está projetando coisas para o futuro. E no centro disso tudo tem sempre a mesma coisa, que é o ego. Também conhecido na espiritualidade como o eu imaginário, o eu limitado. Aquele que vai ser beneficiado se tudo der certo, aquele que vai ser prejudicado se tudo der errado. Como no roteiro de um filme, o ego é o ator principal, é o centro do universo, a pessoa mais importante do mundo que é você. Então, a mente, o tempo inteiro, ela está divagando sobre o senso de eu. Ela está costurando os mestres espirituais mais profundos, eles falam que o ego é uma construção. O ego ele é construído pela mente. Metafisicamente falando, não existe um eu individual como a gente entende. Um eu individual, limitado, que morre e tudo acaba. O eu individual é uma percepção limitada, gerada pela mente, quando, na verdade, o eu é, na verdade, um eu supremo, é uma consciência transcendental que se manifesta de forma limitada temporariamente para ter uma experiência, para aprender, para evoluir. O fato é que o ego, na verdade, é uma construção e ele demanda muita energia para ser construído. E assim, é isso que a mente faz quando ela não está fazendo nada, né? Então, mesmo ela gasta, inclusive, a mesma energia ou até mais de quando ela está fazendo uma tarefa muito difícil, uma tarefa que exige muito processamento, muito raciocínio lógico. Então, quando você não está fazendo nada, você tem os famosos pensamentos acelerados, ou seja, a mente divagando sobre você, sobre a sua história, sobre as suas decisões, sobre o ego, sobre a construção mental de quem você é. E aí eles começaram a pesquisar se essa divagação mental tinha a ver com o estado que as pessoas se sentiam, com as emoções dela, com o humor dela, com a forma como ela estava se sentindo naquele dia. Então, eles fizeram uma segunda parte do experimento, que era o seguinte: eles queriam entender, nesses momentos, se isso influenciava a pessoa se sentir bem ou se sentir mal. Então, eles fizeram isso com milhares de pessoas. Então, a pessoa tinha que fazer o seguinte: ao longo do dia, cada atividade que ela ia fazendo, ela anotava. Ó, hoje, 8h30 da manhã, eu assisti televisão durante meia hora. Tá bom. Qual que é a atividade, qual que é o nível de foco de 0 a 10 necessário em assistir essa televisão que você assistiu? Ah, de 0 a 10, não precisa de muito foco não, sei lá, 6. Então tá, você bota lá, assistir televisão, foco necessário, 6. Tá, e como que você se sentiu durante esse momento que você estava assistindo televisão, de 0 a 10? 0, me senti muito mal, 10, me senti muito bem. Ah, sei lá, me senti 7. E aí, isso para todas as atividades do dia. Então, no final, milhares de pessoas responderam e elas falavam: eu fiz isso, eu estava muito focado porque eu precisava de muito foco, ou eu estava à toa. Então, eu fiquei sentado na varanda. Qual que é o foco necessário para ficar sentado na varanda? 0. Então, tá, como que eu me sentia durante esse período, durante essa atividade? Eles juntaram, planilharam, tabularam e tal, juntou aquilo tudo, aquela confusão, aquela informação toda, e no final eles tiveram uma conclusão, e talvez um dos pontos principais da live de hoje. A conclusão deles foi que a mente que divaga é uma mente infeliz. A mente que divaga é uma mente infeliz. Sempre que a mente está pulando, ela está divagando, ela está para cima e para baixo, ela não se sente bem, a pessoa se sente para baixo. A pessoa ela não tá feliz nesse momento.
né? E se a gente reflete sobre a nossa vida, chega a ser até irônico, chega a ser até engraçado, se não fosse trágico. Por quê? Porque, olha só, a gente trabalha a vida inteira, a gente presta conta no trabalho, a gente chega cedo, sai tarde, a gente presta conta na família, a gente presta conta para o governo, para a sociedade, paga imposto, espera as férias chegar, espera a aposentadoria chegar. Para quê? Para não fazer nada, para ficar livre, sem fazer nada. E o que acontece quando a gente não faz nada? A mente divaga, e a mente que divaga é uma mente infeliz. A gente se torna refém da nossa própria mente. A gente sofre por conta da nossa mente inquieta, que não para de pensar. Então, esse é um problema, inclusive, que muita gente nem sabe que tem. Hoje em dia, esses problemas crescem de forma estratosférica, de forma exponencial. Hoje em dia, é um tanto de gente tomando um tanto de remédio o tempo todo, as famosas doenças da mente, né? Ansiedade, depressão, são os remédios que mais vendem, os remédios que batem recorde de vendas. A indústria farmacêutica bilionária não para de ganhar dinheiro em cima de todo mundo que toma remédio para ansiedade, para depressão, remédio para dormir, né? Na época da minha avó, não existia isso. Na época da minha avó, quem tomava remédio era colesterol, era um diabetes, era alguma coisa assim, né? Hoje em dia mudou muito. A gente vai falar disso, inclusive, nas próximas lives. Então, como que a gente resolve esse problema, né? E aí, uma experiência, uma história que eu queria contar para vocês é o seguinte. Em 2018, antes de eu ir para a Tailândia, eu fiz uma viagem com a minha família em Portugal. E nessa viagem a gente passou em Nazaré. Nazaré é um lugar muito curioso, onde tem as maiores ondas do mundo. E aqueles surfistas de ondas gigantes vão lá e tal, tal, tal. E a gente foi lá para ver como que era, para ver se a gente achava alguma onda gigante lá para tirar foto. Chegou lá, não tinha onda gigante nenhuma, mas tem uma coisa que foi muito interessante a gente assistir também. Era o pessoal que fazia slackline. Eu não sei se vocês já viram isso. Deixa eu mostrar para vocês, para quem não viu aqui, ó. Deixa eu compartilhar a minha tela aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Slackline Nazaré. É isso aqui, ó. Isso aqui é um forte. E aqui, ó, tem uma pessoa ali numa linha onde ela atravessa se equilibrando numa linha e do lado embaixo tem onda, tem pedra, tem coral. É claro, ela tá presa por uma, olha lá, ela acabou de cair, ó. Ela tá presa por um mosquetão, tem um equipamento de segurança para ela não cair lá embaixo e morrer, né? Mas olha o programa dessa pessoa. Ela vai no final de semana para andar numa corda bamba entre rochas e um mar revolto e corais correndo risco de vida. Se o equipamento dela der alguma zebra, ela morre na hora, não tem nem o que fazer, né? Até se ela cair lá embaixo para buscar, é perigoso até pro cara do jet ski, porque é cheio de pedra, é perigoso morrer até o cara do jet ski, se for o caso, né? Então, olha só, o que essas pessoas estão fazendo ali, né? O que será que essas pessoas estão caçando, andando em cima de uma corda, em cima de um coral, no meio de umas ondas, uma loucura danada? Por que o cara está fazendo aquilo? Será que essa pessoa é doido, né? E aí, eu estudando isso, né, nessa minha jornada, eu descobri por que as pessoas estão fazendo. Eu liguei os pontos, na verdade. Tem a ver com esse livro aqui, tem a ver com o que eu aprendi sobre yoga, sobre meditação e tal. O que acontece é que em situações de foco extremo, a mente ela é deixada de lado. A mente ela sai de cena. Então, numa situação dessa, quando a sobrevivência da pessoa está em jogo, de tão extrema que é a situação, ela precisa de muito foco.
ela precisa de todas as energias dela focada naquela atividade. E nesse momento a mente se cala, a mente para de falar, né? Então, as pessoas acabam buscando nesse tipo de experiência parar o movimento mental. Isso se torna uma prática muito realizadora, uma prática que traz muita paz para a pessoa. Naquele momento ela está num lugar de paz profunda. Ela não experimenta o movimento mental. Ela não experimenta a mente divagando. Ela não experimenta pensamento nenhum. Ela está num estado de profunda presença, profundo foco, num espaço que não tem nem como a mente pensar de tão extrema que é aquela situação. Então, isso é um dos segredos que eu aprendi quando comecei a estudar sobre a mente, sobre neurociência, sobre meditação. A partir do momento que a sua mente ela para de pensar sobre você, você para de sofrer. Você para de se sentir depressivo. Você começa a se sentir melhor, você se sente mais vivo, você se sente mais pleno. Isso é uma coisa curiosa, porque se você olha até em outras linhagens espirituais, existe um denominador comum nelas todas, que é a dissolução do ego. Se você olha, por exemplo, no cristianismo, tem lá a caridade, né? Muita gente fala de caridade, existem várias ONGs que ajudam pessoas de rua, que ajudam pessoas mais necessitadas e tal. Por que as pessoas, se você fazer uma entrevista com todo mundo que está lá trabalhando na instituição de caridade, que está lá no domingo à noite, distribuindo cobertor na rua, que está no frio lá passando para dar sopa para os mendigos e tal, se você parar e conversar com todo mundo, o que a pessoa está fazendo ali? Será que ninguém ali queria estar no cinema? Será que ninguém ali queria estar num jantar, num restaurante legal com a família? Será que ninguém ali queria estar vendo Netflix à noite, embaixo do cobertor? Não é mais interessante? Por que elas não estão fazendo isso? Qual que é o sentido? O ponto é, a partir do momento que não é mais sobre você, você é muito mais feliz. Isso tem a ver, inclusive, com propósito. É um tema que eu já falei muito também sobre propósito. Eu estudei bastante sobre isso. Até indústria, lá no Vale do Silício, lá nos Estados Unidos, existem estudos que eles percebiam que, a partir do momento que eles colocaram a opção de trabalho voluntário na empresa, que era depois do horário, a pessoa já trabalha o dia inteiro, aí, 7 horas da noite, ela vai para uma instituição para fazer um trabalho voluntário e tal. As pessoas percebiam que o funcionário ele engajava mais ainda, ele trabalhava mais do que ele trabalhava na empresa, de graça. E eles descobriram que aquela pessoa, ela rendia mais sem ganhar nada, uma coisa que ela não conhecia quem estava ali, não era parente, não era nada. Ou seja, a caridade, ela traz a pessoa para um lugar de abrir mão do eu e ela se sente melhor. Ou seja, qual que é a conclusão disso tudo? Quanto menos eu, esse eu que o cérebro está gastando energia para pensar, para construir, para fabricar, para gerar hipóteses, para remoer passado, para projetar futuro. Esse eu, que é o centro da vida, a estrela do show, a estrela do espetáculo, essa pessoa mais importante do mundo, que sou eu, que é o ego. Quanto menos ego, mais feliz você é. Essa é a verdade. Por isso que a pessoa, quando ela está lá fazendo a caridade, ação social, ela está empenhada a fazer um projeto, doação, coisas desse tipo, ela está feliz. Porque ali não é sobre ela. E isso faz crescer dentro dela uma coisa que a espiritualidade meio que explica. Porque a espiritualidade fala, quanto menos ego, mais feliz você vai ser. Então, para a gente implementar isso na nossa vida, qual que é a forma mais simples, mais comprovada, mais segura da gente atingir esse objetivo, da gente começar a dissolver esse ego, que é fonte de tanto sofrimento? Será que a solução é todo mundo aqui ir para Nazaré, andar numa corda bamba para ficar 100% focado lá e aí parar os pensamentos e aí todo mundo vai ficar feliz? Todo mundo tem que fazer isso? Esse é o caminho, então? Correr risco de vida? Não.
Na verdade, a meditação é exatamente esse caminho. Por isso que os cientistas perderam tempo para escrever um livro desse tamanho, para mostrar os estudos que eles fizeram, para entender como que a meditação afeta a neurociência da pessoa. A neuroplasticidade, as conexões neurais. A meditação, ela reconecta os neurônios. Ela desfaz conexões neurais que estavam muito fixas na construção desse eu importante, muito obsessiva com essa construção mental do ego, e ela refaz essas conexões de um jeito onde você se torna muito mais livre, você se torna muito mais conectado com algo transcendente, com algo superior, né? A meditação é uma prática metafísica, ela transcende a manifestação, ela transcende a matéria, né? Por isso, o nome yoga. Eu falei um pouco disso ontem. Yoga significa união. União de quê com quê? De um ego limitado para um eu divino, um eu cósmico, uma consciência cósmica. Uma conexão com o todo. E quando o ego chega no todo, ele não se torna um ego grande. Ele é dissolvido. Assim como uma gota de leite num copo de água. Então, a prática da meditação, ela naturalmente enfraquece esse senso de eu. Então, ao mesmo tempo que você vai enfraquecendo esse eu imaginário, que é o ego criado pela mente, você vai, ao mesmo tempo, aumentando um estado de presença, um estado de plenitude, você vai transcendendo aos poucos esse ego ilimitado. Esse é um processo gradativo. Esse é um processo que vai acontecendo de uma forma tão sutil que às vezes você nem percebe. Mas daqui a 6 meses, você está conversando com alguém que você não via há muito tempo, e a pessoa te fala: nossa, mas você mudou, você está fazendo alguma coisa? É assim que funciona. É um processo quase que invisível, é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho muito profundo, um trabalho de neuroplasticidade, um trabalho que muda a sua visão de mundo, muda a pessoa que você é, muda o jeito de você tratar as pessoas, muda a sua paz mental quando você está sozinho à toa, num lugar, sem nada, sem ninguém perto de você. Então, isso muda a sua qualidade de vida. Você sofre cada vez menos, e isso é gerado por esse efeito, o efeito da neuroplasticidade. Por que a neuroplasticidade é um termo que eu estou falando tanto aqui, que é um termo bem recente na ciência? Por que isso é tão relevante? Esse livro aqui, ele tem um título em inglês, é um livro que foi escrito em inglês, né? Deixa eu ver se está escrito aqui o título dele em inglês. Eu acho que eles não escreveram. Acho que deve estar aqui em algum lugar. Aqui, ó. Altered Traits. Science Reviews How Meditation Changes Your Mind. Então, traços alterados. Esse é o nome do livro em inglês. Por que é traços alterados? Porque eles queriam entender isso. A meditação, ela tem um efeito que é temporário, você se sente bem relaxado e você se sente mais tranquilo, isso te faz bem, então você medita. Ou é algo que altera seus traços mentais, altera quem você é, altera sua neurologia. Essa foi a conclusão que eles tiraram depois dos estudos. A meditação, ela transforma a pessoa, né? Então, isso já é provado cientificamente. E é nesse caminho que está a felicidade, é nesse caminho que está a plenitude, é nesse caminho que está a paz interior, né? Tem uma frase que eu escutei uma vez numa palestra e tal, que o cara falou o seguinte: onde quer que você for, lá você estará. Parece uma frase boba, né? Uma frase simplória, uma frase óbvia, mas olha a profundidade que tem essa frase. Onde é que você for, lá você estará. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você é a sua única companhia para a sua vida toda. Se você é uma pessoa que tem um interior turbulento, uma mente inquieta,
que você sofre estando consigo mesmo, só tem uma pessoa que você nunca vai conseguir fugir na sua vida. É de você mesmo. É da sua experiência interna. Uma vez eu vi uma conversa do mestre com o discípulo, e o discípulo falou para o mestre todo empolgado assim, nossa, sabia que eu vou viajar agora, eu vou tirar férias, vou viajar, vou para a praia, vou dar uma relaxada e tal, tal, tal. Aí o mestre virou e falou assim para ele, ó, que bacana, que legal. Agora deixa eu fazer uma pergunta, a sua mente vai junto? E eles começaram a rir. Por quê? Porque ele sabe que não adianta você ir para o lugar mais bonito do mundo se você, por dentro, tem uma mente agitada, tem uma mente inquieta, né? Onde quer que você esteja, você vai estar sempre com você mesmo. A sua realidade interior, ela vai junto com você, né? Então, essa daí é a verdadeira questão da paz interior. Por isso que é tão importante esse trabalho que eu falo, esse trabalho da meditação. Então, agora indo mais para a prática, né? Às vezes a gente tenta sentar para meditar e aí vem esse velho problema que a gente está falando hoje. Esse pensamento acelerado, né? Como que eu faço para lidar com esses pensamentos? E aí uma vez, um professor contou uma história que era a seguinte, a história de um professor espiritual na época lá dos tempos medievais, onde existia um professor espiritual que ele montava cavalos. Ele montava cavalos num feudo, né, naquela época do feudal, num feudo de um rei, e o rei tinha seu exército. E esse professor espiritual, ele era também cavaleiro, ele era também montador de cavalos e tudo mais, e ele montava muito bem os cavalos e tal, os cavalos de guerra, aqueles cavalos grandes, fortes, altos e tal. E um belo dia ele estava montando um cavalo, né? Ele estava preparando um cavalo para uma guerra, para um evento que ia ter. E aí esse cavalo disparou com ele. E o cavalo começou a correr, começou a correr, começou a galopar e tal, tal, tal. E ele se viu naquela situação onde ele não sabia o que fazer. Ele estava em cima de um cavalo gigante, correndo sem parar, muito rápido. Ele não tinha controle do cavalo. E ele pensou, o que eu tenho que esse cavalo não tem? O que eu posso fazer agora para sair dessa situação? Senão eu estou correndo risco de vida. Se eu cair desse cavalo aqui, eu estou perdido, eu vou me machucar muito, né? E ainda vou perder o cavalo, ter que explicar porque o cavalo foi embora e tal. E aí, naquele momento de desespero, ele teve uma ideia. Ele pensou, a inteligência. Eu sou um ser inteligente, esse cavalo não é. Então, o que eu posso fazer? Ele usou toda a força dele para tentar direcionar o cavalo para o morro. E o cavalo começou a correr morro acima, morro acima, morro acima. E ele falou, uma hora esse cavalo vai cansar, não tem como ele ficar correndo para sempre. E o cavalo começou a subir o morro correndo e tal, até um ponto que ele começou a diminuir a velocidade. Ele foi diminuindo, 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 até o momento que ele parou. Então, por que eu contei essa história aqui para vocês? Eu quero que vocês me respondam agora o que esse cavalo representa na história. O que todos nós aqui, a dica é, todos nós aqui temos um cavalo desse dentro de casa. O que esse cavalo representa? Coloca aí no chat para ver quem que acerta primeiro. Quem dá um chute aí, escreve aí no chat. O que o cavalo representa? Vamos ver quem que escreve primeiro no chat aí. Bom, o cavalo, ele representa a nossa mente. Então, será que a gente consegue ganhar do cavalo na força? Será que a gente consegue ganhar da nossa mente? A gente falou ontem um pouco da nossa mente, né? Como que a mente é infinita, a mente não tem limites, a mente ela pode querer tudo a vida inteira, até acabar tudo que existe no mundo, a mente é capaz de querer ainda mais, né? Então, o corpo humano ele tem um limite, ele tem uma idade, ele vai perecendo, ele vai envelhecendo. A mente não, a mente é abstrata. A mente ela não tem nenhuma limitação. Então, se a mente não for domada, ela consegue jogar esse jogo
para a eternidade. Ela consegue o tempo inteiro ficar pensando, ficar buscando, inventando problema de forma eterna, né? A mente, ela tem todo o tempo do mundo. Então, qual que é a solução? A solução é a gente conseguir soltar os pensamentos. Isso faz parte da meditação. Isso pode ser usado, inclusive, até como uma prática pré-meditativa, né? Então, qual que é a dica da prática da live de hoje? Não adianta a gente brigar com o cavalo. O cavalo ele é mais forte, ele é mais alto, ele é mais troncudo. A gente nunca vai ganhar dele na força bruta. Ou seja, a gente nunca vai ganhar dos pensamentos. Se a gente tentar brigar com os pensamentos, eles vão ficando mais fortes ainda, mais e mais e mais. Parece que eles vão até aumentando quanto mais a gente briga, né? E quando a gente senta para meditar, se a gente briga com os pensamentos, a gente acaba brigando com a gente mesmo, porque a gente vai se frustrando e a gente fica naquele sofrimento interno, até o ponto que a gente desiste de meditar e vai fazer outra coisa. Aí a pessoa fala assim, eu acho que a meditação não é para mim, porque eu penso muito, eu tenho uma mente muito acelerada e tal, tal, tal. E tudo que você precisa fazer, na verdade, é saber lidar com o cavalo, saber treinar o cavalo, saber guiar o cavalo. Quando eu tive no Nepal, eu morei 1 mês e meio num monastério budista lá no Nepal, em Katmandu, e tinha uma monja que dava aula para a gente, e ela sabia que a gente era do Ocidente, né? Pessoal, tinha gente do mundo inteiro lá, e aí ela falava o seguinte: você assiste Netflix? Aí todo mundo falou, assiste sim, tal. Ela falou o seguinte: eu também tenho meu Netflix, mas ele é um pouco diferente. E ela contou pra gente o seguinte: o Netflix dela era, sabe o quê? Era todo dia de manhã ela ficar observando os pensamentos dela. Era uma das práticas que ela fazia enquanto monja budista. E ela ainda falava o seguinte: vocês não sabem como que eu me divirto todo dia de manhã quando eu fico sentada assistindo os pensamentos que passam na minha mente. Por que ela se divertia? Porque ela é capaz de olhar para o pensamento dela, olhar para a mente dela, sem entrar na história. Ela é capaz de olhar para o pensamento dela sem se identificar com o pensamento. Ela está dissociada da história. Ela deixa esses pensamentos passarem e ela não agarra esses pensamentos. A nossa mente de uma pessoa normal, como que ela é? Ela está te colocando no meio da história o tempo inteiro. Você está se identificando o tempo inteiro com aquelas histórias, com aquele pensamento, né? Mas quanto mais você entra nessas histórias, mais você sofre, né? É isso que a ciência já provou nesses estudos que eles fizeram. Então, é legal também porque a gente pensa que uma monja, ela é uma pessoa zen, é uma pessoa perfeita, é uma pessoa iluminada, né? Ela não tem a mente que eu tenho, a minha mente é muito pior que a mente de uma monja. A verdade é que não. Todo mundo tem uma mente agitada em algum grau. A diferença é o jeito que a pessoa reage à mente dela, é a forma como a pessoa treina a mente dela, assim como um cavalo. Não sei se vocês já viram aqueles programas, né, de Discovery Channel e tal, de Animal Planet, que mostra os caras treinando um cavalo. É engraçado porque esses caras eles têm uma habilidade muito, muito particular. Eles sabem o jeito de chegar perto do cavalo, o tom de voz, o barulho que ele faz, o jeito que ele se aproxima, o jeito de encostar no cavalo. Ele faz uma coisa que ninguém consegue fazer, que é lidar com o cavalo de um jeito onde ele consegue transformar a forma desse cavalo reagir. Ele sabe fazer como o cavalo não interpretar ele como uma ameaça, né? Então, ele sabe conduzir o cavalo ao longo do processo para que o cavalo seja domado, né? Da mesma forma, a gente tem que fazer com a nossa mente. Se a gente brigar com a mente, a gente não tem força para brigar com ela, porque ela tem uma força infinita e ela não cansa, ela é abstrata. Só que a gente tem como guiar essa mente ao longo de um processo onde ela vai sendo treinada, ela vai sendo domada, ela vai sendo
pacificada, né? Então, ninguém consegue parar os pensamentos de forma intencional. Não existe isso. Isso é um erro que muita gente propaga sobre meditação. A meditação é conseguir parar os pensamentos. Não tem nada a ver. Não sei nem quem inventou isso. É um erro achar que meditar é parar pensamento. O que você precisa é conhecer a natureza da sua mente, ter uma intimidade com a sua mente e saber lidar com ela, saber gerenciar ela ao longo do processo. Saber ir soltando os pensamentos e saber ir treinando ela aos poucos para que ela se torne uma mente muito mais pacífica, uma mente muito mais treinada, né? E de fato, assim como um cavalo, uma mente treinada ela é muito mais útil. Ela te serve muito melhor. A gente não falou que a mente é seu melhor empregado, seu pior chefe. Uma mente treinada é como um cavalo treinado. Um cavalo domado numa fazenda, ele é muito útil, porque você usa ele para se deslocar, você usa ele para fazer um trabalho no campo, você usa ele para colocar uma cerca lá que está precisando e tal, para ir para cima e para baixo, carregar madeira e tudo mais. Da mesma forma, a sua mente. Se a sua mente não é uma mente treinada, ela só te dá trabalho. Você não consegue utilizar ela no melhor que ela pode te oferecer, né? Então, esse é o objetivo. A gente não pode medir forças com a mente, a gente tem que saber treinar ela para que ela esteja a serviço da consciência, né? A mente está aqui e a consciência está aqui. Então, todos nós temos a mente agitada em algum grau, mas a gente pode domar ela. Essa é a boa notícia, né? Eu já fiz retiros de 10 dias de silêncio, de meditação, 6, 7 horas de meditação por dia. Tem monges que fazem retiros de 3 anos, sem falar, só meditando, sem ver ninguém. Então, olha só como que a mente ela pode ser transformada. Imagina como que a mente sai de um retiro de 3 anos, por exemplo. Por isso que nesses estudos eles falam dos níveis quase que inacreditáveis que os yogis tibetanos conseguem chegar depois das práticas muito profundas que eles fazem, né? Depois de anos e anos de prática, 30.000 horas de prática eles chegam a falar nesse livro, né? Então a mente ela se torna muito mais pacífica, uma mente muito mais amigável, uma profundidade muito maior, numa plenitude, numa tranquilidade, numa calmaria muito maior, uma paz muito maior. Mas isso tem que ser um processo gradativo. É um processo, um passo depois do outro. É um treinamento. Você não tem como treinar um cavalo em um dia. Os treinadores profissionais de cavalo, eles falam, ó, o cavalo ele pode ficar bom em 3 meses, mas ele pode ficar bom em 1 ano. Depende do cavalo. Cada cavalo tem um tempo. E o cavalo ele vai amadurecendo nesse processo, ele vai entendendo no ritmo dele. Cada cavalo é diferente, né? Então, todo mundo é capaz de trilhar esse caminho, todo mundo é capaz de evoluir nesse processo, porque a natureza da mente, ela é sim agitada, ela é sim caótica, mas ela é assim para todo mundo, né? Cabe a nós colocar esse esforço para aprender a meditar, para desenvolver o hábito de meditar, e um dia depois do outro, acalmando a mente, treinando a mente aos poucos. Então, para fechar aqui, eu queria deixar uma dica prática para vocês, para tentar fazer isso que eu falei hoje, né? Soltar os cavalos para que você não brigue com eles. Eu acho que esse é o primeiro passo. Então, quando você tiver muitos pensamentos, ou você tiver até, por exemplo, se preparando para uma prática, e sua cabeça está muito cheia, você teve um dia agitado e você sabe que se você sentar para meditar agora, você vai ficar com aqueles pensamentos muito turbulentos, muito caóticos na sua cabeça. Nesse momento, tenta sentar 5 minutos, abrir a porteira e soltar todos os cavalos. Ou seja, solta todos os pensamentos, não se atenha a nenhum pensamento, deixe todos os pensamentos ir, sem se identificar, sem entrar na história, vai soltando, soltando, soltando. E se você chegar ao ponto onde você começar a achar graça dos seus pensamentos, igual a monja do Nepal, aí você pode saber que você está no caminho certo. Beleza? Porque esse é o caminho. É um caminho de dissolução do ego, dissolução desse eu tão importante que está no meio de todas as histórias. Quando a gente consegue observar os pensamentos passando na nossa frente de forma desapegada, sem se identificar, quer dizer que a gente está mais próximo do objetivo.
Tá certo? Então, vamos ver se alguém escreveu alguma coisa no chat. O pessoal estava falando aqui, ó, a Eliane, do Paraná, né? A Roseila, de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, um abraço para a Roseila. A Maria das Chagas, de Apodi, Rio Grande do Norte, um abraço. E a Roseila comentou exatamente, mas precisamos... Ela está perguntando, mas precisamos cansar a mente para ter controle? Não, a gente precisa treinar a mente. O fato é que quando a mente está muito caótica, vale mais a pena você soltar ela do que você tentar fazer qualquer outra coisa, como brigar com os pensamentos. Então, entre soltar os pensamentos e brigar com os pensamentos, claramente faz mais sentido você soltar os pensamentos e tentar não se identificar com eles. Mas o trabalho mais profundo é um trabalho de treinamento da mente, né? Então, esse treinamento da mente é o que a gente começa a falar quando a gente entra lá na mentoria, é uma coisa muito mais profunda para a gente começar a mudar o estado interno da mente e não ter só as duas opções, de soltar ou de entrar no pensamento. Beleza? A Rosela está falando muito bom, importante essa diferença. Legal. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a todos que entraram. Quem perdeu a live de ontem, eu mandei lá no grupo do WhatsApp, mandei também no e-mail. Se alguém não recebeu, pode me mandar um WhatsApp ou pode me mandar um direct lá no Instagram. Agradeço a todos que participaram. E amanhã a gente tem mais uma live e eu vou revelar o assunto amanhã de manhã, tá bom? Então aguardo todos vocês amanhã, no mesmo horário, aqui do mesmo jeitinho. Vou mandar o link uns 20 minutos antes, umas 8h10, começa 8h30, a gente se vê aqui, tá bom? Grande abraço e até amanhã.